Como a aula é sobre autorregulação, eu acho que vai ser uma aula, essa daqui vai ser uma aula mais rápida em relação às outras. Gravação iniciada, pessoal. Boa noite a todo mundo. Boa Olá. noite, gente. Só apresentando a Anelisa Fornazari, acho que todo mundo já conhece, né? Isso é ela que colabora com a gente no ambulatório de Doppler, e ela vai falar sobre o índice de breath holding e autorregulação cerebral. Então, vamos lá. Boa noite. Hoje eu vou falar sobre autorregulação cerebral e a vasorreatividade. Vocês vão ver que é uma aula boa, importante, que com um pouco assim a gente consegue entender sobre ela. A autorregulação cerebral, a gente viu nos estudos que a medida de fluxo isolada não eram suficientes, não tinha uma acurácia para a gente ter um conhecimento do estado hemodinâmico através da avaliação dos métodos indiretos, que eles se baseavam nas respostas compensatórias feitas pelo cérebro de acordo com as alterações da PPC. Então, essa autorregulação, a gente vê que é influenciada pela pressão de perfusão cerebral, é a PPC, que é a diferença entre pressão arterial média e a pressão intracraniana. Além disso, ela também é influenciada pela resistência cerebrovascular, que é dada principalmente através das arteríolas. E aqui a gente consegue fazer um link e lembrar lá da lei de Ohm, que foi falada na aula de física, lembra? Que fala que o fluxo é a variação da pressão pela resistência do vaso. Então, a gente vê o quanto que é importante a gente entender a física da autorregulação cerebral para poder entender os demais contextos. Então, a definição da autorregulação cerebral é a manutenção, é uma resposta do nosso organismo para a manutenção do fluxo sanguíneo cerebral frente às variações de perfusão de perfusão cerebral encefálica. Ela pode estar comprometida nas doenças vasculares sistêmicas, seja ela intra ou extracraniana. E essas respostas da cerebrovascular dada, ela tem diversas teorias. Aqui eu vou citar um resumo de quais são essas teorias. As teorias, nós temos a teoria miogênica, a gente tem a teoria neurogênica, a gente tem a teoria metabólica. A miogênica é que a pressão mural altera a força de estiramento dos vasos. A teoria neurogênica, os centros encefálicos realizam conexões basicamente, tá? Porque isso é mais pormenorizado, com a vasa vasória dos vasos. E a teoria metabólica, o produto do metabolismo encefálico, ele influencia no fluxo sanguíneo cerebral. Então, com essas definições, com essas definições sobre autorregulação, a gente vê que quando o nosso organismo, nosso cérebro, ele recebe os estímulos, o edema, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral, a hipercapnia, ele desencadeia uma cascata de resposta tentando manter o fluxo sanguíneo cerebral, apesar das variações da PPC, que esses estímulos podem levar. O que tem a autorregulação com o Doppler transcraniano? Os estudos foi demonstrado experimentalmente que quando aumentava a PCO2, como na hipercapnia, e desencadeava toda uma resposta, a gente tinha uma alteração do fluxo sanguíneo cerebral, e quando você mensurava, quando você via a diferença entre o fluxo sanguíneo cerebral no repouso e após a indução dessa hipercapnia, refletia a vasorreatividade e a reserva funcional cerebrovascular. Aqui é o exemplo.
Por exemplo, a gente está insonando a artéria cerebral média ou o Doppler. Quando você tem uma alteração, uma vasoconstrição ou uma vasodilatação arteriolar, vai alterar a resistência dessa arteríola e levar a uma alteração das velocidades dos fluxos sanguíneos que estão sendo medidas através, nesse caso, da artéria cerebral média, que é a que a gente mais usa. Essa daqui é uma outra figura interessante, que mostra essa alteração que a PCO2 pode fazer. Nessa primeira figura, nós estamos insonando a artéria cerebral média. Seria seria o estado normal, o tônus vascular, vasomotor, normal. Quando você pede para o paciente inalar CO2, fazer uma hipercapnia, você vê que a alteração das arteríolas, com vasodilatação, e com a vasodilatação, quando a gente viu aqui, a diminuição da resistência vascular periférica, e com isso, alteração do fluxo sanguíneo cerebral. Essa daqui é quando há a hiperventilação, que, fazendo um link com esse outro slide, há uma vasoconstrição arteriolar, aumenta a resistência vascular periférica e, com isso, há uma redução dos vasos sanguíneos, das velocidades. Desculpa. Então, o que é essa vasorreatividade? A vasorreatividade, como a gente viu, é um parâmetro indireto que a gente consegue avaliar a autorregulação cerebral e a circulação colateral, conseguindo quantificar a capacidade de dilatação de um determinado território arterial, possibilitando a gente identificar os pacientes que têm uma estenose hemodinamicamente crítica com risco iminente de falência circulatória cerebral. Como, através do Doppler transcraniano, a gente vai conseguir fazer essas medidas? Aqui, os livros citam 4 testes que a gente pode fazer através do Doppler transcraniano. Esses 2 últimos, que é os testes de inalação de CO2 e o teste de infusão de acetazolamida, a gente pouco faz. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a acetazolamida endovenosa nem tem no Brasil. Outros testes que a gente pode fazer é o Breath Hold Index e a hiperventilação seguida do teste de apneia. Vamos pormenorizar, tá? O Breath Hold Index é o que a gente mais utiliza, que você vai monitorizar a velocidade média da artéria cerebral, a velocidade média de fluxo da artéria cerebral média. Você vai anotar a maior velocidade que aquela artéria tem no repouso. Depois disso, você pede para o paciente fazer uma apneia, parar de respirar por 30 segundos. Enquanto você está monitorizando, anota a maior velocidade encontrada nesses 30 segundos e você vai fazer uma relação que eu vou pormenorizar mais para frente, e o valor normal é 1,2, mais ou menos 6%. Isso dá um valor maior que 0,69 geralmente. O valor normal é acima de 0,69. Então, vamos lá. O Breath Hold. Se você ver nessa tabela, ele dá como que a gente calcula esse Breath Hold, que é um cálculo matemático de acordo com a velocidade da apneia, a velocidade basal que você anotou e o tempo de apneia. Por quê? Mais uma vez, quando a gente faz uma hipercapnia, desencadeia toda aquela cascata de resposta que a gente viu lá atrás, e com isso leva ao aumento da velocidade, quando espera-se um aumento da velocidade numa resposta normal. Quando a gente faz a hipoventilação, você vê que nesse exemplo há uma velocidade média de 55. Quando, após isso, depois do teste de apneia,
você vê uma velocidade maior, depois da hiperventilação, da administração de CO2. O outro teste é o teste da hiperventilação, seguido de teste de apneia. O paciente vai hiperventilar por 30 segundos, e depois ele vai fazer o breath, entre aspas, né, o breath hold. Ele vai fazer a apneia por 30 segundos. E então você vai comparar a velocidade média de fluxo sob hiper e hipoventilação. Quando essa alteração, essa diferença da velocidade média de fluxo na hiperventilação for maior que 15% em relação à hipoventilação, fala contra um prejuízo relevante da vasorreatividade cerebral. O teste de CO2. Você vai dar quando você faz o teste de CO2, você não oferece 100% do CO2 para os pacientes, tá? É uma mistura que já se fez, que você inclui o oxigênio misturado ao CO2, que dá nessa porcentagem aqui. E você vai monitorizar, colocando também um capnógrafo, tá? As alterações das velocidades médias. E depois dessa monitorização, você vai ver a medição do fluxo sanguíneo cerebral pelas velocidades médias que foram alteradas após essa hipercapnia, e ver qual que vai ser a diferença entre elas. E o último teste que eu comentei, que é a injeção de acetazolamida em acesso venoso periférico. A acetazolamida endovenosa não existe no Brasil. Ela é uma inibidora da anidrase carbônica, com isso há uma reação, e não é o aumento do CO2 no sangue que ocasiona essa alteração arteriolar. É que o aumento do CO2 no sangue desencadeia aquela resposta, aquela cascata de resposta, alterando o pH sanguíneo, e com isso a alteração da vasodilatação cerebral dos vasos das arteríolas. Quando a gente dá acetazolamida, ela faz toda essa cadeia ser desencadeada. A gente vai monitorizar a velocidade média de fluxo da artéria cerebral média por 15 minutos. O valor de corte normal geralmente é 10%. Então, a vasorreatividade e as estenoses, por exemplo, na artéria carótida interna, ela pode haver uma redução da vasorreatividade quando há um alto grau de estenose ou de oclusões. Quando isso ocorre, você pode ter uma abolição ou uma diminuição da resposta vasodilatadora. Quando você vê uma falência, como a gente viu, que é a vasorreatividade, ela pode refletir a falência numa estenose, aquele índice de BF hold, por exemplo, vai dar 0,3, 0,4, abaixo de 0,69. E aí você vai colocar no seu laudo que há comprometimento da reserva circulatória cerebrovascular. E além disso, a vasorreatividade com relação às estenoses, a gente pode ter uma noção do recrutamento de colaterais, que essa se relaciona com o grau de estenoses. E, por exemplo, quando você tem uma estenose entre 85% e 99% do vaso, as colaterais primárias que vão ser recrutadas vão ser a artéria comunicante anterior e a artéria comunicante posterior. Aqui é para a gente ter noção, para a gente ter uma ideia da hierarquização da ativação da circulação colateral. Porque quando você estiver insonando, fazendo o breath holding, que até a doutora Mara e a doutora Dani falou da carótida, você vê que pode não ter alteração em um único vaso. Quando há essa ativação da circulação colateral, pode ter alteração das velocidades médias de fluxo em outros vasos.
E de acordo com os graus de estenose, essas colaterais, elas vão sendo ativadas de maneira hierárquica, não é uma coisa desorganizada. Então é isso. A aula foi bem curtinha. Obrigada. Na prática, só para lembrar a vocês, né, na prática, o teste que é realizado aqui nos laboratórios que eu conheça é só o índice de breath holding, né, para avaliação de vasorreatividade. E a indicação principal é a avaliação de vasorreatividade em estenoses carotídeas cervicais mesmo, né. Existem médicos que pedem para outras indicações, mas, assim, são indicações que não têm muito respaldo na literatura, né, quando a gente pede, vê quadro de tontura, síncope, pesquisa de outras coisas, mas, assim, o que tem mais de evidência, né, Eva, avaliação de estenoses cervicais, né. E lembrar que tem vários nomes, né, que as pessoas pedem o exame, então tem o breath holding, avaliação de vasorreatividade, de reserva vascular cerebral, né, tudo isso a gente pode fazer o teste, né, e às vezes com tantos nomes diferentes, né, pode deixar dúvida, mas é realmente avaliação de vasorreatividade, o breath holding, todos a gente poderia fazer esse teste. Vocês têm alguma dúvida? Acho que a avaliação também estenose intracraniana, né, Mara, seria, apesar de que a gente não tem tanto dado de literatura, mas também acho que é um pedido que pode ser visto. E do ponto de vista metodológico, é isso aí, Aninha, não tem acetazolamida no Brasil. Acho que a única pessoa que trabalhou com acetazolamida endovenoso aqui no Brasil foi a Viviane Zétola, quando ela fez a tese de doutorado dela no HC, e eles importaram a acetazolamida para fazer o estudo. Mas o breath holding eu acho que é o que é mais utilizado, na verdade, em todo lugar, por ser prático, né? E o ideal, se você for olhar metodologicamente, é até usar um capnógrafo durante o próprio breath holding, né? Porque o que você quer, quando você está fazendo o breath holding no paciente, é que o PCO2 suba, né? Então, tem um limiar de breath holding. Então, se você fosse querer ser metodologicamente, assim, super correto, o ideal era até usar um capnógrafo também no breath holding somente. Eu acho que é isso, né? Parabéns, Ana. Mandou uma pergunta aqui no chat, Ana. Uma dúvida. E quando a velocidade de apneia cai mais do que a basal, pode ocorrer roubo de fluxo por outras artérias intracranianas? É isso que eu até cheguei a explicar. Você vai ver um comprometimento da reserva funcional, e com isso você vai também observar que o teste de breath holding dá abaixo daquele 0,69, e quando você faz o exame, você vê o padrão de colateralização, que aí você vê que há realmente um comprometimento da reserva. Isso se tiver colateralização. Isso. Agora, sim, eu nunca vi isso, viu? Normalmente, quando está alterado, pelo menos nos casos que eu já vi, fica no mesmo nível da velocidade basal, ou um pouquinho para cima. Nunca eu peguei para baixo, a não ser durante a manobra, durante a apneia. Pode ser que baixe, mas depois ela sobe. Tem uma descrição, Marinha, né, daquele artigo do Alexandrov, que é a síndrome do Robin Hood reverso, né? Que é exatamente isso, que quando você tem roubo de fluxo, imagina-se, né, que seja um roubo de fluxo pelo hemisfério contralateral, que você pode ter um breath holding negativo, né? Eu também vou te dizer que, assim, apesar da descrição e do artigo, eu também nunca vi essa descrição do Robin Hood reverso, né? Nunca que teoricamente vi, viu? que você está roubando do hemisfério que já está ruim, né? Por isso que é Robin Hood reverso. A descrição foi em AVC agudo, né? Então, não em estenose cervical. E eu também, particularmente, nunca vi. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Aninha. Acho que agora a gente pode passar para a aula da Rejane, né? Ela já entrou.
Então, vamos falar do Doppler transcraniano na anemia falciforme. Pode compartilhar sua tela, Rê. Acho que ela entrou e saiu. Então, vamos para a aula da Mari. Mari, você pode Ela está compartilhar sua conectada tela? aqui. Tá. Ela está Ela mandou conectada. mensagem. Estou aqui, abrindo. Ah, pronto. Ah, pronto. Vai dizer que travou, vai ter que sair e entrar, não está conseguindo abrir. Vamos passar para a aula da Mari, então? E depois a gente passa para a anemia falciforme, né? Então, Mari, você consegue compartilhar sua tela? Consigo sim, vou compartilhar aqui, então. Ai, gente, boa noite. Eu vou esperar então sua aula para terminar. Travou aqui que eu não consegui abrir. Agora deu certo. Agora voltou? Agora ficar aqui. Você quer ir Sim, primeiro? como começo. Tanto faz, você prefere, Tanto você tá, faz. Marina? Por mim, tanto faz. Se você quiser ir, não tem problema. Ah, então, se puder, já vai começar aqui, então. Deixa eu compartilhar aqui, ó. Deixa eu voltar para Gente, a Regiane Macedo, acho que a maioria de vocês conhece, né? Neurologista infantil, neuropediatra, que estuda muito neurologia vascular, anemia falciforme, né? Foi tema da sua tese, né? Doppler na anemia falciforme. E aí ela vai falar para a gente sobre as características do exame, como que a gente faz nessa população. Bom, gente, inicialmente, boa noite. Obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra. Saudade de todos, a Gisele, todo mundo aí, todo o grupo. Saudade, Rê, muita saudade de Né? você. Não é, Gi? Deixa eu abrir aqui. Gente, não tá abrindo. Não sei por que não tá abrindo a tela. Eu estou apanhando aqui no. Enquanto a Rê vai abrindo a tela, Acho que agora é só contar um pouquinho do histórico da Rejane, né? Importante quem está aqui saber. A Rejane foi uma corajosa que, depois de fazer neuropediatria, resolveu desbravar a neurovascular, então, uma especialidade que não existe na neuropediatria. Fez fellow com um bocado de neuro de adulto, foi uma das nossas melhores fellows. Fez Doppler transcraniano durante muito tempo, fez Doppler transcraniano em vários lugares, agora ela está se dedicando à pesquisa em outras áreas, e fez a tese dela com anemia falciforme. Então, muito obrigada, Rê, sua trajetória é muito bonita, e apesar de você ter ido pro periférico da neurologia, a gente lhe admira muito. Obrigada. Mas a gente não sai da neurovascular, né? Eu falo assim, foram meus grandes anos de. Marina, eu vou pedir para você apresentar mesmo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu falo assim. Sem problemas. Então, vou Não começar estou conseguindo aqui. abrir a janela, pode começar para a gente não atrasar.
Opa, então vamos aproveitar e apresentar a Mari também, né, que todo mundo já conhece, né, a Marina Marques, preceptora também do Ambulatório de Doppler Transcraniano aqui da Unifesp e também da Santa Casa, né, ela fez neurologia na Santa Casa, o fellow aqui na Unifesp, e agora, tudo dando certo, vai para a Califórnia, né, fazer o projeto de pesquisa, né, de doutorado, e vai falar sobre doença vértebro-basilar e roubo de subclave. Vinha, só para atualizar também, fazer a propaganda da Marina, ela vai para a Califórnia porque o grant dela saiu hoje. Parabéns, Marina. Obrigada, gente. Parabéns, coisa Mar. boa. Muito Eu não merecido. sabia se podia já falar. Ah, que maravilha. Parabéns, Foi Mar. suado, viu? Esses últimos meses, essas últimas semanas, então, meu Deus, foi tenso, mas parece que vai dar tudo certo. Ah, fantástico. E eu queria aproveitar para agradecer, né, a oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês e também, assim, agradecer as oportunidades todas que vêm aparecendo para mim desde que eu entrei na neurologia vascular. Eu acho que foram só oportunidades boas, só foi crescimento e eu vejo que tem uma perspectiva cada vez maior de conseguir continuar nessa área de pesquisa, continuar aprendendo muito e, se possível, continuar ensinando também. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, todas as oportunidades que eu tive, né, na Unifesp, e a oportunidade de estar aqui hoje também conversando com vocês, né. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre doença vértebro-basilar e roubo da subclávia. Então, só para revisar inicialmente a anatomia, né, a gente tem que as artérias vertebrais ambas se originam das artérias subclávias, e aí as artérias vertebrais, então, elas são divididas aí em 5 segmentos, né? O segmento V0 é justamente a origem da artéria vertebral. Aí a gente tem o segmento V1, que é desde a origem até a sua entrada ali no segmento transforaminal, né? Ali na altura de C6. Aí a gente tem o segmento V2, que é o segmento transforaminal, que vai de C6 até C2. A gente tem o segmento depois V3, que vai ali justamente da saída dela ali do segmento C2 até a entrada no crânio, né? E aí a gente tem o V4, que é a porção intracraniana da artéria vertebral, né? Então, aqui mostrando uma neuroimagem que mostra justamente a origem da vertebral, o segmento extraósseo V1, depois o segmento foraminal V2, o segmento extraespinhal V3, que faz essa curvinha, para entrar no intracraniano, que seria o segmento V4. Então, a gente tem o Doppler transcraniano como uma ferramenta para a gente avaliar a vertebral no segmento V4 e a artéria basilar. Mas a gente consegue avaliar a artéria vertebral inteira, né, desde a sua origem, utilizando o ultrassom, né? Com o nosso probe setorial, a gente consegue avaliá-la desde a origem na artéria subclávia até o segmento V3 também. Então, o ultrassom Doppler, ele nos ajuda a estudar a vertebral como um todo, né? E aí, ele nos ajuda no modo B, no modo color e no modo espectral. No modo B, a gente consegue ver, né, a topografia da artéria vertebral, a gente consegue aferir o diâmetro dessa artéria para analisar se existe alguma hipoplasia e a gente consegue pesquisar placas ateroscleróticas. No modo color, a gente consegue identificar a presença ou a ausência de fluxo, o sentido desse fluxo para saber se ele está no sentido correto ou se ele está invertido, e também a presença de aliasing, que pode mostrar para a gente turbilhonamento de fluxo e indicar uma estenose focal, por exemplo. Além disso, a gente pode analisar, né, a curva espectral para entender se existe um aumento da resistência, indicando uma estenose local, se existe uma perda da janela sistólica, indicando também um turbilhonamento de fluxo. Então, é importante analisar em conjunto todos esses fatores para analisar, então, o fluxo nessa artéria. A insonação, então, como eu mencionei para vocês, do segmento V0, V1, V2 e V3, a gente analisa com o Doppler, com o transdutor setorial, certo? Aqui um exemplo da gente analisando o segmento V2, utilizando o transdutor setorial, aqui a gente consegue ver, né, os processos transversos e a artéria vertebral. Um cuidado só que a gente precisa ter sempre é que a veia
também passa junto com a artéria. Então, a gente precisa saber diferenciar aqui o que é o canal da artéria e a veia passando adjacente para não superestimar essa medida, né? Então, aqui eu menciono, então, a hipoplasia, né, como sendo aí uma definição do canal da artéria vertebral abaixo de 2,5 milímetros, e sempre tomar esse cuidado para não incluir a análise da veia em conjunto. Então, muitas vezes, quando a gente olha só no modo B, a gente não consegue ver muito bem essa diferença, né, entre o que é veia e o que é artéria. É importante sempre colocar o color em conjunto. Aqui, aproveitando para mostrar, é um exemplo de uma oclusão, né, da artéria vertebral, e a gente consegue ver aqui que quando a gente aciona o color, não existe fluxo aqui na porção da artéria, apenas a veia, né? Então, quando a gente insona, né, na dúvida se é veia ou se é artéria, nesses casos que podem ser uma oclusão, por exemplo, é importante sempre usar também o modo espectral para analisar o fluxo. Aqui, por exemplo, analisando o fluxo, a gente vê que não tem sístole, então trata-se de um fluxo venoso, né? Aqui, um exemplo da análise do segmento V3, então, quando a gente analisa o segmento V3, a gente vê essa curvinha, né, para entrar no intracraniano, então a gente vê uma porção dela que vai ser positiva, vindo em direção ao probe, e uma porção negativa, né. E aqui, um exemplo da análise da origem da artéria vertebral. Então, a gente vê a artéria vertebral saindo aqui da artéria subclávia, e é comum a gente ver essa imagem, né, que lembra um cachimbo, né, a artéria subclávia e a artéria vertebral aqui. É muito importante a gente estudar a origem da artéria vertebral, porque justamente é um ponto de estenose por aterosclerose muito importante, né? No extracraniano é o ponto mais importante de aterosclerose extracraniana. Então, aqui um outro exemplo, a gente vê, né, a artéria subclávia, a artéria vertebral, aqui o cachimbo que eu mencionei para vocês, e a gente vê, então, que quando a gente insona nesse ponto, a gente consegue ver um aumento, né, da velocidade de fluxo, com um aumento da resistência de fluxo, um IP mais aumentado, mostrando ali um ponto de estenose, né? E quando a gente insona mais distalmente, né, aqui já no segmento V1, a gente consegue ver um fluxo com padrão pós-estenótico, né? Um IP aí abaixo de 0,5. Então, isso mostra para a gente que existe, nesse caso, por exemplo, uma estenose ali no segmento V0. Além disso, na origem da artéria vertebral, às vezes a gente identifica essa oclusão também, né? Então, como que a gente identifica isso? A gente insona, né, o segmento V1, então a gente não vai encontrar fluxo no segmento V1, e quando a gente insona ali na transição, né, na saída da subclávia, a gente vê que está batendo aqui numa porta fechada, né? Então, a diástole fica próxima de 0. Então, assim, a gente consegue identificar o ponto de oclusão, que é muito comum que seja justamente aqui em V0. Né? E aí o Doppler transcraniano é o que permite que a gente avalie aí a porção intracraniana, né? O segmento intradural da artéria vertebral. Então, a gente vai ter, né, aqui uma imagem de dúplex mostrando para vocês, a gente vai ter as artérias vertebrais, aqui a vertebral esquerda, aqui a vertebral direita, e aqui a artéria basilar. No dúplex, a gente vê essa imagem em formato de Y, né? E aí a gente precisa estudar, né, segmento por segmento, mesmo no dúplex é importante a gente estudar a cada 2 milímetros a artéria vertebral intracraniana e a artéria basilar também, para identificar possíveis pontos de estenose. Então aqui, revisando um pouco dos padrões estenóticos intracranianos, é muito importante a gente se atentar à curva de fluxo desses casos, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que existe uma curva, né, borrada de fluxo, existe aí um aumento aí das cores mais intensas próximas da linha de base. Isso mostra para a gente uma curva compatível com uma estenose ali no local. Além disso, o som, né, então é bem comum que nas estenoses a gente encontre aquele som musical, né, que é um som mais agudo, que a gente ouve junto com a insonação do vaso, e as velocidades também, né? Então, com a estenose focal é muito comum a gente encontrar aí velocidades muito aumentadas, aqui um exemplo. Então, na vertebral, a gente tem uma velocidade média de fluxo de 233, por exemplo, aqui, né? Então, isso tudo fala a favor para a gente de um ponto de estenose mesmo.
Aqui uns exemplos, então, de estenose da artéria vertebral. Vejam que a gente tem aqui um ponto na neuroimagem que a gente consegue ver, e quando a gente insona justamente nesse ponto, a gente vê, então, uma perda da janela sistólica, né? Então, ou seja, as cores mais intensas que deveriam estar aqui, né, delineando a nossa curva, elas ficam mais próximas da linha de base e gerando esse artefato que a gente chama de Brute, que é um artefato de um fluxo turbulento, né? Então, isso mostra para a gente que aqui a gente não tem um fluxo laminar, né? Essa curva, ela não mostra para a gente um fluxo laminar, e sim um fluxo turbulento. E a mesma coisa aqui, nesse outro exemplo, né? E eu achei interessante esse exemplo, porque ele mostra para a gente que, além de ver de identificar essa estenose, às vezes a gente consegue ver até a calcificação que tem na artéria, né? Então, aqui um exemplo de duas vertebrais, ambas as vertebrais calcificadas, e aqui isso conseguiu ser identificado também no Doppler transcraniano. E aí a gente consegue identificar, né, se existe repercussão hemodinâmica ou não dessa estenose, utilizando o modo espectral, e aqui a gente vê que tem também bastante repercussão hemodinâmica. Aqui só para falar para vocês que a gente sabe que essas estenoses, dependendo do ponto de estenose na vertebral, a gente pode ter padrões de colateralização, diferentes padrões de colateralização, que podem ser via carótida externa, ou via tronco tírio cervical, ou tronco costo cervical. E aí a gente tem essas ativações para suprir justamente oclusões, né, ou estenoses de alto grau na artéria vertebral. Então, além dessas alterações de curva que eu mencionei, do som, a gente também precisa ter uma ideia mais ou menos dos valores de referência para as estenoses intracranianas, né? Então, vejam aqui que para vertebral e para basilar, no Alexandrov, o valor de referência seria acima de 80 para uma estenose acima de 50%, ou acima de 119 para uma estenose acima de 70%. Sendo que, para uma estenose acima de 50%, a gente imagina que entre o segmento da estenose e o segmento proximal, a gente vai ter aí uma razão de 2 para 1, né? Então, fica o dobro da velocidade ali no ponto da estenose, enquanto que acima de 70%, a gente vai ter 4 vezes esse valor. Então, é importante sempre fazer essa avaliação, né? E por isso que é importante aferir o vaso inteiro para fazer essa comparação entre o proximal e o distal também, qual que é a proporção de diferença. Em relação à oclusão, né, então a gente tem padrões de oclusão também que a gente pode identificar pelo Doppler transcraniano. Então aqui um exemplo, quando a gente tem uma oclusão de artéria cerebral posterior, geralmente a gente não tem repercussão hemodinâmica nem nas vertebrais nem na basilar. Quando a gente tem uma oclusão no topo da basilar, vejam que a repercussão hemodinâmica no Doppler, ela é um pouco mais frustra. O que a gente vê é uma velocidade da basilar um pouco menor. Então, se a gente comparar com as velocidades das vertebrais, a gente vai ter aquela quebra de hierarquia, né? Mas não costuma ter uma mudança na resistência, uma mudança no padrão de fluxo tão evidente, porque ainda consegue ter uma diversão de fluxo, né? Então, aquele fluxo consegue ir através da cerebelar superior ou através da AICA, e aí a gente consegue ter, né, através da PAICA também. Então, a gente consegue ter essa diversão de fluxo e não ter uma alteração tão importante nas demais artérias, né? Quando a gente tem uma oclusão da porção mais média da basilar, né, acometendo ali antes da emergência das AICAs, a gente tem já uma repercussão muito importante, tanto nas vertebrais quanto na basilar mais proximal. Então, vejam que as vertebrais vão ter um fluxo muito menor, né, uma velocidade de fluxo muito menor, com uma diástole também bastante reduzida, resistência muito aumentada, e na basilar proximal a gente vai ver apenas pico sistólico, mas sem diástole, né, porque porque justamente o sangue está batendo numa porta fechada aqui, né. E aí, provavelmente, esse fluxo está indo somente mesmo para as paicas, nesse caso. E aqui, se a gente tem uma oclusão da vertebral após a paica, é comum que a gente tenha, então, uma alteração somente naquela vertebral mesmo, com esse mesmo padrão de fluxo que eu mencionei para vocês, né? Que é um fluxo indo ali para as paicas.
E aí, aqui um exemplo de uma oclusão da vertebral antes da emergência da PAICA, né? E aí, como não tem para onde o sangue ir, né? Diferente dessa daqui, como aqui não tem para onde o sangue ir, a gente vai ter só os picos sistólicos isoladamente, né? Então, a gente tem aqui também alguns exemplos, né? Outro exemplo que eu acho que é interessante, né? E o porquê que é importante a gente aferir segmento a segmento, igual a gente aprende mesmo no Fellow, né? A cada 2 milímetros. Então, vejam aqui, a gente tem uma basilar ocluída, né? E aí é naquele segmento médio que eu mencionei para vocês, né? Ou seja, antes da emergência da AICA. Vejam que conforme a gente aprofunda, né, a nossa insonação, né, a gente tem um pouco mais proximal um fluxo com altíssima resistência, né, que nem parece um fluxo intracraniano, né, de tão alta resistência que a gente tem aqui, e conforme a gente vai se aproximando ali do ponto de oclusão, né, vai diminuindo bastante a diástole, diminuindo bastante a velocidade de fluxo, até chegar ao ponto da gente ter só os picos sistólicos mesmos, próximo ali da oclusão, né. Então, por isso que é importante a gente analisar o vaso como um todo e sempre estudar ele a cada 2 milímetros, né. E aqui, até, essa imagem é interessante porque a gente consegue ver que a basilar, esse segmento aqui da basilar mais distal, ele tá invertido no Doppler transcraniano, né? Está positivo em vez de negativo, porque o sangue está vindo provavelmente das cerebrais posteriores aqui para ele, né? Para basilar. Certo, então agora eu também vou falar um pouquinho sobre o roubo da artéria subclávia. Ele ocorre por conta de uma lesão obstrutiva da artéria subclávia, né? Geralmente uma lesão aí, uma oclusão ou uma estenose de alto grau, e sempre, né, proximal aí à emergência da vertebral. Então, o que acontece, né? Justamente um roubo mesmo, porque o membro superior acaba ficando sem fluxo, né, por conta dessa oclusão, ele acaba roubando do vaso que ele tem aqui, que seria um vaso que ele supriria, né, mas ele acaba roubando aí fluxo da artéria vertebral para o membro superior. Então, dessa forma, invertendo o fluxo na artéria vertebral ipsilateral. Existe uma diferença entre o que é fenômeno e o que é síndrome, né? Então, a síndrome da artéria do roubo da subclávia é justamente um conjunto de sinais e sintomas. A gente vai ter claudicação do membro superior, a gente pode ter AIT, AVC, da circulação posterior, com vertigem, síncope. Né? Agora, o fenômeno é quando a gente encontra isso, mas o paciente não relata sintomas, né? É um achado do exame, né? Então, a gente tem algumas variantes dessa colateralização quando ocorre esse roubo. Então, o mais comum é justamente que ocorra um roubo vértebro-vertebral, ou seja, o fluxo para essa subclávia, né, que está ocluída, vai vir justamente da vertebral contralateral. Então, a vertebral contralateral, ela manda o sangue para a vertebral ipsilateral à oclusão, né? E a basilar continua na sua direção normal mesmo, né? Então, o que acontece é uma diversão desse fluxo, né, da vertebral contralateral, que ele se divide aqui para basilar e para a vertebral ipsilateral. Agora, quando a gente tem uma doença estenótica da vertebral contralateral também, o que ocorre é que ele não consegue roubar fluxo da vertebral contralateral, então ele acaba roubando o fluxo da circulação anterior. Por isso que é uma colateralização carótida interna vertebral, porque vai vir da carótida interna, via comunicante posterior, invertendo a basilar e suprindo, então, né, indo para a vertebral e suprindo, então, a subclávia desse lado, tá? Então, aqui é um exemplo do que a gente vê no ultrassom. Então, no ultrassom, a gente consegue estudar, né, as artérias subclávias, as artérias vertebrais. Então, veja, o padrão normal da artéria subclávia, que é esse aqui, que seria da direita, ele é trifásico, né, o padrão do fluxo. Isso é o normal. Aí vejam que a vertebral do lado direito está com um fluxo normal, né, com uma resistência normal, com um padrão normal, e está com um fluxo numa direção normal.
Só que essa vertebral aqui, do lado acometido, ela está com o fluxo invertido, né? Vejam que com a resistência também mais aumentada, né? E quando a gente vai avaliar a subclávia desse lado, a gente vê que o fluxo dela não mais tem aquele padrão que seria o esperado para a subclávia, mas tem um padrão que lembra até um fluxo intracraniano, né? Então, aqui a gente tem, né, um exemplo do que seria um roubo completo, porque existiu, então, uma inversão completa do fluxo da artéria vertebral para suprir a artéria subclávia, e aí a gente identifica essa modificação no fluxo da subclávia, né, e confirma esse diagnóstico através do ultrassom. E aí a gente tem alguns padrões hemodinâmicos que também são compatíveis com roubo de fluxo, né, roubo da subclávia, mas que não são completos, né? Então, existe o grau 1, que é quando começa a ter um roubo, né? A gente tem uma desaceleração sistólica, então vejam que a sístole fica mais baixinha, né? O grau 2, quando a sístole inverte e a gente tem um fluxo alternante, vejam que interessante, né? O fluxo alternante que a gente tem na parada circulatória, a gente tem a inversão da diástole, né? Aqui, não, aqui a gente tem a inversão da sístole. E aí, o roubo completo, então, quando a gente tem a inversão completa do fluxo da artéria vertebral, tá? E existe essa manobra da hiperemia reativa, que é assim, a gente coloca o manguito no membro superior ipsilateral, né, a oclusão da subclávia, e a gente insufla ele acima da PA sistólica e deixa por 3 minutos. Quando a gente solta, quando a gente desinsufla, o que a gente tem é uma hiperemia do membro, né, o sangue vai todo para o membro. Então, isso costuma acentuar o padrão do roubo. Então, a gente vai ter uma acentuação desse padrão do roubo, então, às vezes, um roubo que era grau 1 fica grau 2, ou que era grau 2 fica grau 3, né, no momento da avaliação, e isso também ajuda a gente a confirmar o diagnóstico, né? É bem útil quando a gente vê esse grau 1 que ainda fica um pouco duvidoso, né, se é realmente uma desaceleração sistólica ou não, então ajuda se a gente faz essa manobra, né? E por fim, só para mencionar, né, existe essa síndrome que chama Bauer-Hunter, que é uma síndrome que, por conta de uma alteração óssea, a gente tem um grau de compressão na artéria vertebral, e esse grau de compressão, ele pode se acentuar na rotação cervical. Isso pode levar aí a um hipofluxo transitório, ou se tiver uma placa naquele ponto, pode também ocasionar o tromboembolismo, né? Então, o Bauer-Hunter, né, que originou aí aquelas manobras cervicais que a gente vê que são muito pedidas na prática. Mas a gente precisa lembrar que, assim, a síndrome de Bauer-Hunter são casos raros, né? São casos muito raros. Então, comparativamente, por exemplo, a doença aterosclerótica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para não ficar pesquisando Bauer-Hunter em todo mundo, quando muitas vezes o paciente já tem muita aterosclerose e tem outras causas muito mais prováveis para os sintomas dele do que o Bauer-Hunter, né. Então, mostrando só um exemplo aqui para vocês, o que aconteceria, que você pode monitorizar a vertebral ou a basilar, e aí, conforme fazem as manobras cervicais, né, rotação para os dois lados, extensão e flexão, a gente eventualmente poderia encontrar aí a diminuição do fluxo ou a ausência de fluxo. Isso é também muito difícil de avaliar, muitas vezes quando a gente faz a rotação ou quando a gente faz as manobras, o probe sai um pouco do lugar, a gente perde um pouco a janela, então é um pouco, assim, questionável. E o que a gente poderia fazer em alternativa a isso, né, nos pacientes que não tiverem padrão fetal da circulação posterior, seria com o capacete a gente monitorizar as cerebrais posteriores bilateralmente e fazer as manobras. Seria um jeito um pouco mais seguro da gente ter certeza se existe alguma modificação ou não, né? Mas a gente precisa ter uma certa cautela, né? Não transformar isso numa panaceia, né? Tem que ter um pouco de cuidado com isso na nossa prática do Doppler, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada novamente. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Excelente, Mari. Muito boa aula. Obrigada.
Alguém tem alguma dúvida? Será? Vamos ver. Acho que está todo mundo cansado de quinta-feira. Chegando na semana. As verdade. perguntas vão diminuir. Vai acumulando cansaço, né? Bom, acho que se ninguém tiver dúvida, talvez a doutora Rejane já queira compartilhar, né? Vamos lá, então. Bom, deixa agora. Felipe falou que otorrinos são campeões nesses pedidos com manobras. Fez o diagnóstico de VPPB. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu acho que é uma alteração rara, a gente não pode tornar isso uma regra, né? Eu vou falar o que eu estou apanhando aqui. Estava falando aqui com a Eva. Agora acho que eu tô tentando trocar para o slide. Volta no PowerPoint, a gente já está vendo sua tela. Pode voltar agora no PowerPoint e entrar no modo apresentação, que a gente já está vendo sua tela. Então, eu estou aqui. Não, eu estou aqui, abre a apresentação. Mas aí eu não vejo vocês mais. Vocês estão vendo minha tela, então. É assim mesmo, é péssimo. Eu falei, eu nunca tinha dado aula no Meet, aí eu fiquei apoiando para compartilhar. Então, mas estamos te ouvindo e vendo sua tela agora. Então, tá bom. Vamos lá, então, gente. Bom, para acabar, né, todos cansados, mas vamos lá. Essa aula de anemia falciforme AVC, eu não tenho como começar a aula especificamente no Doppler transcraniano sem falar um pouco da doença, porque, assim, é uma doença, claro, muito mais comum na população pediátrica, né, a questão da importância do Doppler transcraniano aqui como classe A1 de evidência, né, na prevenção do AVC, mas, assim, precisa entender um pouco da fisiopatogenia da doença, até para saber o que está pesquisando no Doppler transcraniano, né, então, vou falar bem brevemente, tá, então, é uma doença genética, né, para uma falha genética tem essa hemácia em foice, tem 3 formas básicas, a forma que realmente, 3 formas clássicas, mas a forma que realmente complica da doença é a forma SS, que é a forma homozigótica da doença, é uma doença de extremo polimorfismo, né, então você tem uma variabilidade de apresentações de gravidade, mas o que a gente vê realmente é isso, que os que têm a forma SS são realmente os que são mais gravemente acometidos, né. E a gente tem uma prevalência muito alta aqui na população brasileira, né, principalmente no estado da Bahia, então, a gente vê que a nossa prevalência é bem alta. E aí, assim, a apresentação clínica é bem variável, mas em neurologia, a maior importância é realmente a questão do AVC, porque é uma das principais causas de vasculopatia de AVC na infância, né. E, assim, aqui até é uma tabela de uma publicação que ele coloca qual que é a prevalência de AVC, tanto por faixa etária, que o mais comum é realmente na primeira década de vida, mas especialmente até os 16 anos, né, as 2 décadas, mais com pico na primeira década, e aí de acordo com cada fenótipo, né, então a forma SS realmente é a que a gente tem uma proporção maior. E assim, esse slide, essa tabelinha que é uma publicação do Robert Chadas, eu acho ela muito interessante no sentido da gente conseguir visualizar, né, porque quando a gente fala de AVC de criança, é uma condição que é extremamente rara. Então, assim, uma criança saudável, que ele coloca qual seria a taxa anual de AVC para a população pediátrica saudável, sem nenhuma doença de base, 0,003% ao ano, né? Um adulto com fibrilação atrial, né, que não tem a doença falciforme, já vai subir para 5% ao ano. Uma criança que tem doença falciforme, né, nessa forma homozigótica, ela já vai ter uma incidência anual de 0,5% a 1% ao ano. Se essa criança já tiver tido algum infarto silencioso pela ressonância, né, que você consiga detectar por exame de imagem, isso já vai aumentar, já vai dobrar ou triplicar, né, ou quadruplicar, se for para 0,5, né, então dá de 2% a 3% ao ano. Se essa criança tiver doença falciforme, e a velocidade do Doppler alterada acima de 200 centímetros por segundo, esses números já vão para 10% a 13% por ano. Então, assim, comparando com adulto com fibrilação atrial, que é um fator de risco importante, né, você vê como é que realmente o Doppler tem um papel fundamental aqui de prevenção de AVC nessa população, né. Então, essas crianças, uma vez que elas sejam colocadas em regime de transfusão, cai de 10% a 13% ao ano para menos de 1% ao ano, né, e essa taxa ainda vai variar um pouquinho nesses 3 primeiros anos. Então, se for uma criança que
não esteja no esquema de transfusão, se ela não for colocada no regime de transfusão, que é o tratamento padrão ouro, ela vai para 30% de chance de AVC por ano, né? E se ela for colocada em transfusão, cai para 6%, que ainda é um valor muito alto, né? Então, assim, mas o que acontece para essas crianças terem tanto fator de risco para ter, né, ser uma doença para ter um fator de risco de AVC? Então, na verdade, assim, você tem uma situação de vasculopatia, né, que é uma vasculopatia progressiva, vai ter um estado de oclusão de estenose intracraniana, que é pela evolução natural da doença. E, assim, aqui o mecanismo é bem diferente, né, você não vai ter uma placa na carótida, não vai ter uma placa que vai estar obstruindo essa artéria. Na verdade, você vai ter o quê? Liberação de fatores inflamatórios, então você vai ter adesão de componentes sanguíneos, né, de reticulócitos, de células imaturas, células endoteliais, ali vai formar uma nuvem inflamatória, e com isso vai se formar uma cascata, né, que vai fazer essa migração com essa redução do lumen da parede, ele começa a evoluir para uma estenose, que é quando você consegue já detectar pelo Doppler transcraniano até poder chegar a um grau de obstrução completa, né? E aí, então, assim, você tem a questão de liberação de óxido nítrico, né, que também contribui para essa vasoclusão, né? Que é uma coisa progressiva. E são as crianças até que, inclusive, têm risco para você fazer uma arteriopatia, né, progressiva, que é, inclusive, a doença de moia-moia, que é uma população de risco aumentado, né? E aí você tem todas aquelas consequências, né, do AVC na infância, tanto sequela motora como atraso neuromotor, mas também distúrbios de aprendizado, que às vezes essas formas de infarto silencioso, eles não fazem AVC agudo, mas é uma das condições que você poderia estudar nessas crianças, né, e impacto na qualidade de vida, né. E assim, hoje se estima até que esse infarto silencioso ele é detectado em 10 a 20% dos pacientes com doença falciforme por exame de ressonância, e a gente não sabe exatamente qual seria o papel, né, do Doppler para poder detectar, né? Então, e aí, assim, tudo começou, na verdade, o estudo do AVC começou com esse estudo do STOP, que era realmente um estudo clínico para tentar interromper, né, essa sequência de AVCs que ia acontecer nessa população. Então, assim, eu sou de uma época, não vou entregar a minha idade, mas, assim, na minha época que eu fazia pediatria, né, quando eu ainda fui residente da pediatria, a gente pegava crianças com 7 AVCs, né, de repetição. Então, crianças com quadro de paresia muito comprometidas, tanto cognitivamente, mas a parte motora, né, por AVC de repetição, assim, era desesperador você ver essa situação, né, porque você falava, nossa, não tem o que fazer. Então, assim, quando eu tô lá com Doppler transcraniano, que eu vou pesquisar, né, ver como é que tá as principais artérias lá do polígono do Williams, dessa população, eu vejo lá, né, eu posso detectar, tem os pontos de corte, né, para eu pensar em oclusão, né, ou estenose que eu vou conseguir ver pelo meu Doppler. Então, o protocolo STOP, que foi o Robert Adams, quem levou à frente o estudo, né, foi um estudo prospectivo, randomizado, multicêntrico, que envolveu 14 centros clínicos, né, foi um estudo que foi de 95 a 96, e pegou essa população pediátrica que era maior risco de AVC, né, que era de 2 a 16 anos. E aqui na inclusão, na verdade, eles pegaram crianças que tinham tanto a doença falciforme a forma SS, né, SC, ou a S-beta-talassemia. E aí, assim, né, foi um estudo que fez uma randomização grande de crianças, né, pegou 1.934 crianças, e aí eles foram estabelecer um ponto de corte para poder randomizar e estratificar essas crianças para risco de AVC, né. E aí, daí se colocou como ponto de corte essa velocidade de 200 centímetros por segundo. E essas crianças foram randomizadas, né? 130 dessas crianças foram randomizadas para transfusão ou para manter 2 braços de tratamento, ou tratamento padrão. E aí, assim, no final, eles observaram que, assim, a taxa final de risco de AVC foi aproximadamente 9%, né? Dessas crianças que estavam em acompanhamento, pelo menos 15% caíram uma faixa condicional, né, de velocidade que é de 170 a 199, e 70% delas tinham velocidade inferior a 170, que era o grupo de menor risco. Então, daí ele foi estratificando quais seriam os pontos, né, de velocidade para você estudar as crianças com doença falciforme, né. E o ensaio ele foi interrompido 16 meses antes, né, porque quando 11 dessas 67 crianças que estavam só em tratamento padrão, né, só para tratamento sintomático, tiveram AVC, né, em comparação com a única criança do outro braço que estava em esquema de regime de transfusão, que era aquelas crianças com velocidade acima de 200. Então, a taxa final de AVC, ela foi, sem transfusão, foi de 10% ao ano durante esses 2 anos,
né, confirmando o exame do Doppler com uma alta confiabilidade e validade, né, nessa população, reduzindo para 90% de risco para essas crianças com em regime de transfusão regular, né. Então, aqui foram realmente o resultado do estudo, né, então eles colocaram naquela categoria do STOP, quando a gente fala pacientes de acordo com o estudo STOP, um baixo risco, seria aquelas velocidades menores do que 170, condicional, que é de 170 a 199, e de alto, que é quando você realmente estiver acima de 200, né. E aí teve uma correlação geográfica, né, com o exame de imagem. Então, e aí veio aquela questão, mas por que fazer um segundo exame diante de você ter um Doppler, um ponto de corte alterado? Por que eu precisaria de um segundo exame de Doppler? Eu não poderia já estratificar aquelas crianças com velocidade acima de 200, já que tem um valor preditivo alto, né? Por que eu não poderia já colocar em regime de transfusão? Então, eles estabeleceram que essas crianças com velocidade acima de 200 precisam de um Doppler confirmatório, né? Porque existe essa possibilidade de variação de velocidade de 10 até 15%, de minutos a horas. Então, assim, devido às próprias condições fisiológicas, aí, fatores patológicos que vão alterar esse fluxo sanguíneo cerebral. Então, assim, cerca de 15% dos casos, a gente faz uma velocidade no momento, ali no estudo ele esperava crianças acima de 200, esperava uma semana, ou aliás, um mês para poder confirmar, e pelo menos 15% deles não confirmaram esse aumento de velocidades, né? Então, todas eram essas velocidades médias em cima de 200 no primeiro exame, e aí ficou realmente definido que se uma criança tivesse essa velocidade média acima de 200, deveria repetir, ou se tivesse acima de 220, esse risco de probabilidade seria mais de 95% de um Doppler anormal. Então, pelo STOP, eles repetiam com uma semana, né, esses pacientes com acima de 220. Ou até estabeleceu-se depois que um único Doppler elevado, né, normal elevado, ele poderia ser considerado suficiente para estabelecer esse alto risco. Então, é mais para a gente entender qual foi esse caminho, né, percorrido para se estabelecer essas velocidades, né. A gente tem algumas questões aqui que são importantes quando a gente fala de Doppler em criança, né, por que a velocidade não é igual 100 centímetros por segundo, ponto de corte como é no adulto, os valores que a gente pensaria para pesquisar uma estenose intracraniana, né. Você tem uma condição que você tem uma doença, né, anemia, então a gente entende aqueles fatores fisiológicos que alteram a velocidade de Doppler, então você tem um estado de hiperdinamia, você tem uma criança que tem uma condição, uma hemoglobina baixa, então quem tem a forma SS, geralmente a hemoglobina basal em torno de 7, 8, né? Então você vê que são valores muito baixos, né? Além de você também ter a própria questão do fluxo sanguíneo cerebral, que é na infância, que ela tem um pico aí até o 5º ano de vida, e depois ele vai chegando a valores mais ou menos normais da população geral, né? População adulta. Então, o Doppler confirmou realmente como um fator, um valor, de ser um exame preditor, né, para screening de AVC com classe A1 de evidência. Tem estudos até que depois até compararam com a geografia para o risco de AVC, então, assim, esse aqui é uma publicação do Robert Shannon de 92, que ele correlaciona, né, esses achados da velocidade acima de 190 com um alto risco para você ter uma estenose intracraniana, né, pela angiografia, por exame de angiografia. Então, outro fator que seria preditor também de risco para alteração para uma arteriopatia seria baixa velocidade da cerebral média, então valores abaixo de 70 sempre são suspeitos, né? Você pode, por exemplo, o que é comum, às vezes, é ter uma moia-moia, e ali você não conseguir detectar, a velocidade está muito baixa, então sempre é um fator de risco que a gente tem que ficar de alerta. Essa diferença da razão da cerebral média entre um lado e o outro é menor do que 0,5, né? Então também seria um fator preditor, ou a relação entre as mesmas, entre a cerebral anterior e a cerebral média maior do que 1,2 no mesmo lado. E a outro fator seria a inabilidade de detectar a velocidade de fluxo na cerebral média. Então, assim, essa inabilidade de detecção, a gente sabe que existe a questão da própria ausência de janela, né? A população com anemia falciforme, né? Eles têm muito maior fator de risco para ter fechar as janelas mais precocemente, né? Por conta, às vezes, de uma hiperostose, que pode estar presente, né? Por conta até da demanda mesmo medular deles, né? Então, mas assim, a falta, na verdade, quando você não detecta a velocidade de fluxo, você pode suspeitar também que seja um fator de risco para você ter uma arteriopatia, né? Não conseguir detectar. Então, é onde você precisa muitas vezes comparar com o exame de imagem, né?
E aí, assim, alguns outros estudos depois saíram, né, depois do STOP, várias outras publicações, mostrando qual que seria essa conversão, né, aqueles pacientes que estão em regime de transfusão, com velocidades aumentadas, ou que estão com valores condicionais ali, para normal. Então, essa publicação aqui, ela mostra que esses pacientes que estão com condicional, eles podem chegar a 23%, né, de conversão para uma velocidade anormal em 18 meses, né. Claro que aqui a gente está falando de uma publicação mais antiga, que era a história natural da doença. Hoje, os pacientes têm tido outro padrão de tratamento, né, principalmente com a hidroxureia. Então, assim, a gente já não é mais o perfil que a gente tem visto, mas é só para também a gente poder entender qual que seria, por que essa população, né, é uma população tão de risco para arteriopatia e para AVC. E aí, assim, aqui a publicação também mostrando dessa do Robert Adams, que mostra a correlação, né, do exame de angiografia com as velocidades aumentadas, né? Então, ele colocou aqui velocidade de 208, 260 até para pico, né, sistólico. Lembrando que a gente fala, quando fala do stop, você fala de velocidade média, né, e não velocidade de pico. Então, aqui é mais uma publicação em que ele coloca, né, a correlação da estenose intracraniana em um paciente que tinha velocidade entre 180 e 200 durante o screening inicial, e 2 anos depois ele teve um sintoma de AVC, e que realmente mostrou ali a área de AVC, de infarto, mas também com estenose intracraniana, né. Bom, e depois que o protocolo foi instituído, o STOP 1, as crianças foram colocadas em regime de transfusão, né, contínuas, e aí surgiu o seguinte problema, que era realmente de você, até quando você vai ficar né, com regime de transfusão para a vida inteira, tem um tempo limite para você interromper. A população pediátrica, ela sofre, geralmente a gente fala das 2 primeiras décadas, assim, até 16 anos é o maior fator de risco. Depois, você tem uma série de outras condições que favorecem, que é o fato de você ter uma maior diâmetro de vaso, então, assim, essas velocidades, elas caem naturalmente, eles começam a se igualar um pouco de fator de risco da população adulta em geral. Geralmente, os valores de anemia, de hemoglobina, eles vão subindo no decorrer das décadas de vida, então, aquela hemoglobina que era de 8, basal, pode chegar a 10, então, ele vai diminuindo. Depois, você vai ter um outro risco lá para frente, que é realmente de AVC, o AVC, principalmente o hemorrágico, né, que é lá mais adiante na vida. Então, o que se protocolou realmente foi que esse protocolo de tratamento fosse para criança até 16 anos. Mas ele também tem a questão de uma série de consequências da transfusão de repetição, né, que é de você ter, principalmente a questão do acúmulo de ferro, né. Então, foi desenhado, então, o estudo STOP 2 para tentar retirar com segurança, depois de pelo menos 30 meses de transfusão, né, esses pacientes que mantinham velocidades normais, né, então eles tentaram aí estratificar 100 crianças, e esse estudo foi um estudo que teve uma interrupção precoce também. Por quê? Porque essas crianças que tiveram, que saíram do regime de transfusão e foram acompanhadas, pelo menos 2 delas tiveram AVC, e foi assim, logo seguido de alteração novamente, de voltar, essas velocidades voltaram para velocidades anormais, né, acima de 200. Então, um paciente foi 1 semana, outra questão de 10 dias. Então, daí ficou muito claro que essa interrupção da transfusão, ela estava associada a uma rápida reversão das velocidades do Doppler, né, e aí representava novamente o alto risco, né. Bom, e aí surge aquela questão, né, pegando um pouco o gancho essa questão da população adulta, né, que a nossa querida Gisele Sampaio foi a publicação da tese de doutorado dela, em que ela estudou qual que seria um ponto de corte nessa população de doença falciforme adulta, para a gente poder correlacionar alteração de ressonância com alteração de velocidade de Doppler, né. Então, esse estudo ele foi randomizado, os pacientes acima de 16 anos, né, que eram pacientes adultos, né, e eles foram foram, na verdade, randomizados 50 pacientes, eles foram colocados tanto para fazer ressonância, de ressonância, e o Doppler transcraniano. E o que foi visto foi que o ponto de corte aqui para você correlacionar a alteração do Doppler com uma estenose intracraniana foi de 123,5 centímetros por segundo. Então, para você ver como existe uma queda significativa de velocidades, né? Então, pelo menos 60% dos pacientes tinham alguma alteração, né, de imagem, mas na angiorressonância, realmente, que foram os critérios utilizados, foi de tortuosidade e estenose intracraniana, foi usando esse ponto de corte de 123 centímetros por segundo, né? Com a sensibilidade de 100%, especificidade de 73%.
e a maior velocidade encontrada foi de 175 centímetros por segundo. Então, para a gente ver como tem essa mudança de perfil na população adulta, né? Bom, uma outra situação que aparece muito no Doppler transcraniano é aqueles pacientes que estão em regime já de transfusão e que às vezes vão para avaliação para a gente entender, né, para tentar, na tentativa, na verdade, de sair desse esquema de transfusão, porque uma publicação que saiu posteriormente, né, em 2016, foi esse estudo do IT, que foi um exame para comparar se esses pacientes que mantiveram mais de um ano estáveis, com velocidades normais, sem a presença de arteriopatia pela angiografia, se eles poderiam trocar o esquema de regime de transfusão contínua pela hidroxiureia, né? E foi um regime e foi um estudo que realmente provou, eles randomizaram 150 crianças, e aí provou que realmente poderia ser feita essa troca de tratamento sem ter sem ter superioridade entre as formas de tratamento, né? Então, por isso que vem muitas crianças da hematologia que já estão em regime de esquema de transfusão, muitas vezes somente para fazer essa avaliação, para ver se as velocidades estão normais, e também comparar com o exame de angiorressonância, pensando em fazer a troca de tratamento, né? Então, acho que, assim, um dos pontos mais importantes é que, realmente, o Doppler, ele é um exame de alto valor preditivo para screening dos pacientes de risco, né? Ele é um exame usado como forma de prevenção, né? Tanto os pacientes, eles vão ser colocados em esquema de regime de múltiplas transfusões ou uso de hidroxiureia, e as complicações, né? Evitando aquelas complicações tão importantes da transfusão contínua, né? Que é a sobrecarga de ferro, a aluimunização e doença infecciosa. Gente, tem uma outra parte, deixa eu só pegar aqui. Vou trocar aqui a minha apresentação, porque o ponto de corte, o que a gente utiliza hoje, né, é baseado, na verdade, o que se usa no ambulatório é baseado no guideline brasileiro, né, que foi o guideline que estabeleceram, na verdade, pontos de corte diferentes do estudo STOP. Aqui é mais uma aula introdutória para entender um pouquinho desses conceitos. Deixa eu abrir aqui a outra aula, que é a parte que fala especificamente dessa parte do protocolo. Se quiserem já fazer alguma pergunta, tá, gente, que foi apresentada. Eu queria perguntar, do ponto de vista de uso do duplex, né? Quando o setor, o hospital, acho que tem muita gente aqui que depois não fica em São Paulo, vai para o hospital que não tem um Doppler dedicado, como a gente tem, né? Assim, como que você recomenda de uso de limites de velocidade quando a gente está usando o duplex, se o hospital só tiver o duplex? Então, tem alguns estudos mostrando, né, comparando o Doppler transcraniano com o duplex, e que foi visto que existe uma diferença de pelo menos 15%, né? Você tem a questão, principalmente do equipamento, né? Porque o duplex, ele é bem diferente o probe, então você não consegue insonar com a mesma acurácia a artéria, como é insonada pelo nosso Doppler, né, dedicado. Então, existe uma diferença de pelo menos 15%. Ele não é o exame que é realmente, não é o aparelho, o equipamento, ele não é recomendado, né, para uso. Então, o aparelho que tem que ser utilizado para crianças com anemia falciforme é realmente o Doppler, né, o Doppler transcraniano convencional. Vou abrir aqui agora. Muito bom, Rê. Isso porque não foi validado, é isso, Rejane? Não foi validado, Porque mas todos porque esses também tem estudos foram feitos no dedicado, né? no dedicado, mas também porque tem essa questão a questão técnica, né, que o exame, o STOP, ele foi desenhado com duplex, né? Então, realmente, você não tem um estudo para fazer uma correlação geográfica, para você ter. E é uma diferença muito significativa, né? De 15%. Então, não tem como. Bom, então eu vou abrir aqui, compartilhar essa outra parte da tela. Compartilhar aqui essa outra apresentação. Aparecendo, gente, a apresentação? Não.
Não? Engraçado é que não está aparecendo mais para mim o botão de... a opção de compartilhar. Será que voltou para você, Eva? Quem tá chefe? Não sei, estranho que não tá chefe. Acho que descompartilhou pra gente. Descompartilhou e não tá me dando a opção de compartilhar. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Não tô conseguindo compartilhar. Não tá me dando a opção. Deixa eu sair e entrar novamente. Só para uma... Você assistiu aquele filme que eu falei que é do Star Wars? Ela saiu para entrar, foi? Eu acho que ela saiu mesmo, né? Ela não tá mais aqui. Agora eu consegui voltar aqui. Estamos vendo já. Agora foi, né? Entrou. Bom, e aí, acho que a parte mais importante agora, gente, é a gente entender aquela questão do que é o que a gente usa, né, como critério do Doppler transcraniano para avaliação que na parte ambulatorial, né, de crianças com doença falciforme. Então, assim, é o estudo que, na verdade, é o que é recomendado, né, pelo guideline brasileiro de Doppler transcraniano, né, que ele coloca os critérios, né, e como fazer o segmento dessas crianças. Então, assim, o paciente que vai para avaliação e não tem ausência de janela, na verdade, o exame do Doppler transcraniano ele é inadequado, né? Então, você tem que recomendar que seja utilizado outro método de imagem para analisar essas artérias intracranianas, né? A criança que tenha dificuldade para cooperação, a recomendação seria repetir a cada 3 meses. Então, assim, isso é bem comum, principalmente em crianças bem pequenas, né, que você às vezes precisa repetir em outro momento, que a criança esteja um pouco mais colaborativa. Claro que a gente usa algumas técnicas, né, o celular hoje já ajuda bastante, né, de colocar um filme que a criança gosta e tentar colaborar. Velocidades baixas no Doppler, né, então abaixo de 70, a recomendação seria o quê? De repetir após um mês, para ver se realmente confirma essa alteração, como eu falei, né, um pouquinho antes. O Doppler é um exame muito dinâmico e pode alterar por diversas condições, mas um Doppler abaixo de 70 é uma velocidade anormalmente baixa e você tem que realmente fazer a repetição para confirmar. E se tiver alteração, também recomendar correlação com o exame de neuroimagem, né?
Um Doppler normal seria o quê? Abaixo de 170, velocidade até 169, e a orientação seria de repetição anual, né? E aí, assim, a grande diferença aqui, a adaptação, que eu acho bem importante, pelo fato de você... Porque, imagina, você tem uma janela entre 170 a 199 para colocar o paciente como condicional, né? Você vai estratificar um paciente que tem uma velocidade de 171, vai ter o mesmo risco de uma criança com 198, né, que está quase no corte de 200, eu acho que não, né? Então, eu acho muito interessante essa divisão, porque você consegue fazer um rastreio mais fino dessas crianças. Então, condicional baixo seria a velocidade de 170 a 184, e a recomendação seria o quê? Repetir a cada intervalo de 3 meses. Se o próximo resultado vier normal, né, a gente volta para o grupo anterior. Se ele voltou para a velocidade normal, ele repete anualmente. Se ele continuar com essa alteração, você vai repetir a cada 3 meses. Ou, né, ele também pode ser estratificado para o condicional alto. Então, condicional alto seria esse corte de 185 a 199, aí a recomendação já seria repetir após um mês, né, e aí, se não tiver alteração, você pode repetir a cada 3 meses, ou se tiver 2 resultados anormais, né, você tem que realmente repensar, rediscutir, referenciar para a hematologia para considerar o regime de transfusão crônica, né, caso ele venha com alteração depois anormal. E aí a velocidade de 200 a 219, a recomendação seria repetir após um mês, né? Se o paciente tiver velocidades acima de 200, é onde você referencia para o hematologista, pensando em colocar no esquema de transfusão, né? Se o paciente for voltar para um nível menor, né, de estratificação, voltar para um condicional, você pode repetir com um mês, né? Ou depois, depois a cada 6 meses, se for um condicional baixo, né? E se voltar para o nível normal, volta para a mesma estratificação anterior, né? Repetição a cada 1 ano. E velocidade anormal seria acima de 220, e aí é onde a gente tem aquele risco iminente de AVC, e onde você já pode encaminhar o paciente para o regime de transfusão crônica, tá? No ambulatório, que hoje eu não faço mais, eu fiquei 10 anos no ambulatório, né? A gente já fazia isso automaticamente, velocidade baixa, né? Pedia para o paciente, já marcava o encaixe para o paciente repetir, né? Ou esses condicionais que precisavam pela questão de falta de agenda, então a gente já marcava no mês seguinte para o paciente estar repetindo, né, fora do agendamento. Que, assim, são os pacientes que não dá para voltar para a fila, você largar aquele paciente que está sob risco, né, ainda mais agora vendo o quanto que essa população é uma população de alto risco para AVC e todas as suas consequências, né. Bom, gente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu queria colocar aqui. Acho que é só a gente ver realmente essa questão da arteriopatia da criança com anemia falciforme, que os principais focos são as artérias da circulação anterior, que é principalmente a artéria carótida interna distal, o segmento intracraniana cerebral média proximal. Então, é por isso que o estudo STOP ele foi dirigido para essa circulação anterior, né, que são os principais, onde você tem um principal foco de estreitamento, né, para a velocidade, por exemplo, cerebral anterior, não tem um ponto de corte estabelecido, mas no estudo STOP ele considerava que acima de 170 já era um fator de risco para essa velocidade que a gente sabe da questão da hierarquia, né? Então, a cerebral anterior ela tem uma velocidade menor. Então, no estudo do STOP foi considerado que 170 já seria fator de risco para cerebral anterior. Circulação posterior, tem alguns estudos mostrando que pode ter alteração de circulação posterior, né? Porque é uma doença que pode dar arteriopatia em qualquer sítio, mas os principais focos são esses. Então, criança, a gente faz um exame mais dirigido, até por conta da questão da dificuldade técnica, né, às vezes a criança menor, ela dá muito trabalho, ela não vai deixar fazer o exame completo, né, então, assim, é um exame que você consegue fazer uma triagem rápida, né, mas já focada onde a gente sabe que são os principais focos de estenose intracraniana. Diferente daquela situação, se for uma criança com doença falciforme, já venha com história de AVC, né, que aí seu olhar aqui vai ser fazer um exame, não de triagem, então não vai ser o protocolo STOP, mas você fazer um exame completo com exame de AVC para qualquer outra criança, né, como se fosse qualquer outro adulto também, que você faria o exame completo. Bom, gente, é isso, acho que são os principais focos que eu queria abordar na aula. Tá? Se tiver alguma dúvida, quiser discutir mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui do Felipe, o Felipe só com as perguntinhas cascas de banana. O papel do Doppler nos pacientes adultos, olha que interessante, a tese de quem? Então, foi aquele slide que eu coloquei, que foi a tese da Gisele, né, de mostrar que tem também, só que
o ponto de corte que foi demonstrado no estudo da Gisele foi que era de 123 centímetros por segundo, né? Então, cai o risco nessa população, mas também você poderia, não tem nenhum protocolo específico para você fazer a triagem como você faz em criança, né? Mas poderia ser utilizado também como parâmetro, né? Você pegou uma velocidade aumentada, né, já 123 é o valor mais alto. A gente lembrar que para o adulto é 100, né? Diferente da população pediátrica, que a gente considera até 169. As velocidades são diferentes, né? Nas crianças, o diâmetro do vaso é menor, então as velocidades costumam ser maiores, e à medida que essa criança ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, as artérias vão ficando maiores, e essas velocidades, naturalmente, elas vão sendo reduzidas por causa desse crescimento e da modificação morfológica do vaso, né? Então, uma criança de 5 anos, o diâmetro de um vaso é semelhante ao diâmetro de um adulto, então você já não tem mais aquela situação anatômica que levaria, né, naturalmente, ao aumento de velocidade. Parabéns, Rejane. Obrigada, Mara. Excelente. Boa noite, pessoal. Obrigada, boa noite. Beijo, Rê. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite, gente.